Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? A aula de hoje é sobre potenciação. O que iremos precisar? Peguem uma folha de ofício e canetas coloridas. Se não tiver esse material, pode ser do seu caderno mesmo e 2 cores de canetas. Eu escolhi o mapa mental para fazer essa explicação porque ele facilita o nosso entendimento e, separado em tópicos, você consegue buscar a informação com mais clareza e rapidez quando você está resolvendo seus exercícios, fazendo suas atividades. Vamos começar? Escreva no centro da folha o nome do conteúdo, no nosso caso, potenciação. Se estiver indo rápido demais, você dá uma pausa no vídeo e depois você continua. Peço que você faça essas setinhas bem espaçosas, né? Porque você vai precisar colocar cada conteúdo indicado nelas. Se quiser fazer a setinha depois, junto comigo, à medida que eu for colocando as propriedades, você vai fazendo os quadradinhos aí na sua folha. Vamos lá, potenciação. O que precisamos saber primeiro sobre uma potenciação? Os nomes deles. Como que seria isso? Vamos lá. A base, o número que fica embaixo e o expoente, o número que fica em cima. O que quer dizer isso? O expoente, ele vai indicar para você quantas vezes você irá repetir a base. Então, fazendo com números. Vamos supor que a minha base seja 3 e o meu expoente seja 2. Quantas vezes eu irei repetir a minha base? 2 vezes. Faremos multiplicações com estes valores. Então, qual seria o nosso resultado aqui? 3 vezes 3, 9. Muitos confundem o expoente como se fosse uma multiplicação aqui, 3 vezes 2. Não cometam este erro. Este número pequenininho, que se chama expoente, ele fala pra gente que eu vou ter que repetir o número de baixo, que é a base, N vezes, que é essa quantidade que está me indicando. Então, vou repetir 2 vezes. E isso é uma multiplicação dos fatores. Ok? Vamos lá. Nossas propriedades têm alguns nomes. Vamos começar pela propriedade da fração. Como seria a propriedade da fração? Vou colocar tudo em letras e depois faremos exemplos com números, ok? Primeira vai ser a da fração. Da fração. Tem uma fração A, B, porque assim você entende que são 2 números diferentes. E N, que é o meu expoente. Bases, expoente. Quando eu tenho uma fração, eu vou repetir no número de cima o expoente que está do lado de fora do parênteses. E no número de baixo, a mesma coisa. Pronto. Se fossem com números, se aqui em cima estivesse um 2 e aqui estivesse um 3, seria a mesma coisa, 2 elevado a n e 3 elevado a n, ou o valor indicado aqui. Vamos para o próximo? Estou fazendo colorido para vocês entenderem a diferença de cada uma. Se quiser fazer da mesma cor, tudo bem. O importante é entender o que está acontecendo aqui. Vou fazer esse aqui de rosa. Vamos à decomposição. O que seria a decomposição? Decomposição. A decomposição, eu tenho meus 2 valores, A e B, dentro do parênteses, elevado ao expoente.
sabemos que quando tem duas letras juntas, ou um número e uma letra, esses dois estão multiplicando entre si. Então, o que acontece quando tem um número pequeno, o expoente fora do parênteses? Ele indica que esse expoente é dos dois que estão dentro do parênteses, dois ou mais fatores. Então, será A elevado a N vezes B também elevado a N, porque são os valores disso aqui, ok? Vamos para a multiplicação de mesma base. Vamos lá. Multiplicação de mesma base. O que farei na multiplicação de mesma base? Tem o mesmo fator, que aqui diz que é a mesma base. Então, embaixo não muda. E em cima eu tenho um valor no A e um outro valor no outro A, porque as bases são iguais. A regra aqui é: repete a base e soma os expoentes. Multiplicação de bases iguais, repete a base e soma o expoente. Vou colocar de outra cor para vocês entenderem o que nós fizemos aqui. E na divisão de mesma base, o que nós fazemos? Na divisão de mesma base, vamos lá. Mesma base, bases iguais, não vai ter diferença no nome. O que você faz? A base é a mesma, vamos colocar que fosse um B então. B elevado a N dividido para B, porque as bases são iguais, e o N. O que nós temos que fazer aqui? Se na multiplicação nós somamos os expoentes, na divisão nós faremos o quê? Subtraímos os expoentes. Então, ali ficou repetindo a base e subtraindo o expoente. Essa é a diferença da multiplicação e da divisão de mesma base. Agora vamos fazer as regras básicas, aquelas que a gente sempre fala, repete várias vezes, às vezes acaba esquecendo na hora de fazer os exercícios, né? Uma coisa tão simples. Então, vamos lá. Expoente 1. O que acontece quando o meu expoente ele é 1? Acontece que eu vou repetir. Por quê? Se eu tenho que repetir quantas vezes está mandando o expoente, e se meu expoente é 1, o que acontece? Só vai dar o mesmo valor. Né? Opa, cadê? Deixa eu ali. Depois a gente pega aí. E quando o nosso expoente é 0, expoente 0, o que acontece? A regra é clara para todos os valores da base, tá? Então, se a minha base ela é qualquer valor onde o expoente é 0, o meu resultado sempre será 1. 200 elevado a 0, 1. 435 elevado a 0, 1. Essa é a regra. Expoente negativo. O que eu faço quando o expoente é negativo? Quando o expoente é negativo, nós fazemos uma fração. Como assim? Ó, eu tenho uma base e o expoente ele tem um sinalzinho de menos. O que acontece? Toda vez que tem um sinal de menos, quer dizer que algo foi colocado ao contrário, vamos dizer assim, essa linguagem mais clara. Então, se algo foi colocado ao contrário, o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ó, só grave esta regra. Coloco 1 em cima e embaixo eu coloco a mesma base que eu tenho e o expoente ele fica positivo. É o inverso, entendeu? Então,
Se fosse um número, mesmo assim poderia ser, ó, 2 elevado a menos 3. 1 em cima, 2 aqui, elevado ao 3 positivo. Ok? E a nossa última regra, e não menos importante, é a regra da potência de potência. Vou escolher outra cor aqui. Potência de potência. Vamos lá? O que acontece na potência de potência? Temos um valor dentro do parênteses, e este valor está elevado ao expoente. E do lado de fora do parênteses, tem outro expoente. O que acontece? Nós repetimos a base e multiplicamos estes expoentes. Simples assim. Potência de potência é a multiplicação do expoente e eu repito a minha base. Ok? Ah, mas se tivesse um parênteses com 2 valores, assim, nesse caso, mesma coisa. Se aqui tivesse com um expoente, e aqui outro, e aqui do lado de fora outro expoente, você faria a mesma coisa, multiplicaria expoente com expoente e colocaria aqui em cima do valor, ok? Façam este mapa mental no caderno de vocês, porque precisarão identificar as regras quando estiverem resolvendo os exercícios de vocês, ok? Muito obrigada pela atenção, até a próxima!